chegar no ponto, eu vou lá que eu vou demonstrar aqui pra vocês. Então aqui eu sempre vou mexendo meio e lateral, tá? Fogo médio. Se de repente começar a grudar, pode abaixar um pouco o fogo, tá? É sempre mexendo meio e lateral. E o ponto ainda não é esse aqui, tá? Não é esse ponto aqui, ele desgrudar da panela. A gente ainda continua mexendo mais um pouco, tá? Nessa hora a gente começa a mexer um pouquinho mais rápido, porque ele começa a ficar bem concentrado, né? E aí é sempre mexendo meio e lateral. Se o nosso brigadeiro chegou no ponto, que aqui pra mim chegou já no ponto, tá? Eu desligo a minha panela, então ele desgrudou bem no fundo da panela. Ele engrossou. E como que eu faço? Eu levanto a minha colher, ó. Ele cai bem firme, vendo? É esse o ponto do brigadeiro de enrolar, tá? Se passou do ponto, coloca a creme de leite, volta pro fogo e deixa chegar nesse ponto aqui. Certo? Agora eu mexo ele aqui muito bem. Olha que brilho lindo. Eu vou transferir o meu brigadeiro para o plástico filme e eu vou usar no dia seguinte, ou pelo menos umas 8 horas aí, para ele chegar no ponto, tá? Então, eu coloco um pratinho aqui embaixo. E coloco o meu brigadeiro aqui no plástico filme. No plástico filme eu não desperdiço nada, né? No prato às vezes fica ruim. Aqui no plástico filme fica bem melhor pra gente armazenar, pra gente depois enrolar, sabe? É muito mais fácil. Aqui eu venho, embalo, não deixando nenhum espacinho aqui, pra não ficar com ar, pra não cristalizar, tá? Olha que belezinha. Então eu deixo esse tempo para poder chegar na minha temperatura exata para poder enrolar. Então eu tenho que chegar nesse ponto, tá? Então é importante a gente deixar esse tempo de descanso. Eu posso congelar, né? Então depois dele esfriado, depois de 8 horas ou pelo menos no dia seguinte, eu posso congelar esse brigadeiro. Mas primeiro eu preciso que ele chegue no ponto. Porque aqui ele ainda continua cozinhando, ele está quente, né? E é nessa hora, nesse tempo de descanso, que ele chega no ponto ideal, que é o nosso ponto de enrolar. Então, depois desse tempo, a gente consegue enrolar e fazer como eu fiz no bolo de cima, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Então agora, depois de peneirar o meu brigadeiro, né, minha cobertura de brigadeiro, eu venho com o fouet e bato por 30 segundos para devolver um brilho aqui. Para dar mais brilho, na verdade, né? Então, ó, aqui, 30 segundinhos, vai ficar bem brilhosa essa receita. Então agora, eu vou começar a fazer minha decoração. Ó, então o meu brigadeiro está quente, né? Acabou de sair do fogo. Lembrando, se eu esfriar ele, se deixar na geladeira, o que vai acontecer? Depois é só aquecer, tá? No micro-ondas. Se passar do ponto, ficou mais tempo na panela, errei o ponto. Coloca a creme de leite, volta pro fogo e ele vai chegar nesse ponto. Então a gente nunca perde, tá?
Então vamos lá, ó, aqui eu tenho uma colher de sopa, tá? Eu vou encher a minha colher, tiro o excesso aqui, venho na pontinha do meu bolo, viro a minha colher, aperto e jogo lá pro meio, tá? Então aqui de novo, tiro o excesso, venho na pontinha do meu bolo, viro a minha colher e jogo lá pro meio. Não arrasta muito no bolo, porque senão arrasta a colher muito no bolo, porque senão vai começar a arrancar pedaço do bolo, tá? E aí vai sujar o nosso brigadeiro. Então venho aqui na pontinha, viro a minha colher, dou uma batidinha e jogo lá pro meio. Tiro o excesso, venho aqui na pontinha, viro a minha colher, dou uma batidinha e jogo lá pro meio. E assim eu faço no bolo inteiro. Aqui, vou colocar aqui no meio. Dou uma ajeitada. Vou pôr mais um pouquinho. E agora eu venho e coloco os meus brigadeiros. Esses brigadeiros já estão prontos, né? Porque a gente tem que deixar descansar para conseguir enrolar. Mas eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz o brigadeiro usando a mesma receita, só que deixando ele apurar mais, tá? Então... olha que coisa mais. Já eu vou cortar esse bolo lindão para vocês verem como fica por dentro com os brigadeiros. E lógico, se vocês não quiserem usar o brigadeiro dentro da massa, é só fazer o bolo de cenoura e não colocar o brigadeiro, tá? Aqui eu tenho esse prato, que é um prato descartável, tá? Chama cake board. E vocês podem usar ele, tá? Porque daí a pessoa tira, coloca na mesa. Ou vocês podem usar essas embalagens direto aqui na embalagem, tá? Não é tão bonito como um prato, mas serve também, tá? Aqui no caso, eu preciso usar um cake board maior do que o meu bolo, porque senão a cobertura vai cair e vai cair sobre o prato. E aí não é legal, tá? Então só mostrando sobre a questão da embalagem que dá pra gente usar assim ou direto assim. Essa daqui é da Galvanotech e ela cabe, é a 50M, tá? Tá na apostila de vocês. E vocês conseguem colocar o bolo, exatamente esse bolo aqui, em 17, tá? 17 de fundo e 20 de boca. Cabe certinho aqui, tá? Aqui, o meu bolo, ele formou uma barriguinha aqui em cima. Então, como que eu faço? Eu vou dar uma nivelada nele. É normal. Os bolos à base de óleo, geralmente eles costumam fazer essa barriguinha. Então é só dar uma acertada e fica tudo certo, tá? Tô com uma faca aqui. Vou girando o meu bolo. Ah, mas bonitinha essa barriguinha. Venho com a minha cobertura que ainda está quente, tá? Ainda está com caimento legal. Ó. E vamos começar a fazer nossa decoração. Então a mesma coisa do bolo de cenoura. A gente vem aqui na pontinha, vira e joga primeiro. Encho a minha colher de sopa, tiro o excesso, venho aqui na pontinha, viro a minha colher e jogo primeiro. Venho aqui na pontinha, viro a minha colher, dou uma batidinha e jogo primeiro. Ó, aqui eu não dei a batidinha e ele ficou assim. Vou só dar uma consertada aqui, ó. Viro, dou a batidinha e jogo primeiro. Então venho aqui na pontinha, viro minha colher, dou uma batidinha e jogo primeiro.
pode completar ou não, tá? O meio. Aí fica a critério mesmo. É só uma sugestão. Dou uma ajeitadinha aqui. E essa quantidade que sobrou, eu ainda consigo cobrir mais um bolo. Não vai dar para eu colocar todo o meio, tá? Mas eu posso cobrir o bolo fazendo esse desenho, tá? E agora, o meu bolo, que é formigueiro, eu vou decorar com coco ralado, tá? Eu tô fazendo com esse que é um flocos maior. Então eu vou colocar aqui no meu bolo. Isso é só uma opção de decoração, tá? E aqui eu tenho um blossom. Esse blossom é um granulado da Calibô, tá? Que fica lindo, mas pode ser um granulado também, pode ser o que vocês quiserem, que combine, lógico, com a nossa massa, tá? Aqui a gente vai fazer uma ganache de doce de leite. Uma delícia. E combina muito